como é que eu vou suceder uma pessoa assim? Eu nunca trabalhei no chão de fábrica. Quando você tem, seja o patriarca ou a matriarca muito forte na sua família empresária, é natural que você foque nessa pessoa. Então, assim, sempre foi muito natural na minha família focar no meu avô, né? Então, sempre focando no meu avô. E aí, quando a gente tava fazendo esses eventos, esses encontros de família, nosso encontro anual, uma vez tava conversando com a minha irmã, e eu já tava assim, alguns anos fazendo esse trabalho. E eu sou muito dedicada e sou muito apaixonada pelo que eu faço. E eu acho que tá todo mundo na mesma vibe. E nem sempre as pessoas estão na mesma vibe que você. E numa dessas conversas com a minha irmã, ela pega e fala o quê pra mim? Nossa, eu não me sinto parte dessa família empresária. Eu não me sinto parte disso. E eu assim, como? Né? A primeira reação nada pacífica de Alessandra Nishimura é: como assim? Que absurdo que você tá falando! Com tanto evento que a gente faz, com tanta coisa que a gente tem feito, você ainda fala que você não se sente parte. Eu acho um absurdo. Mas por quê? Eu sempre me senti muito incluída. E acho que por todo esse papel que eu… Então eu sempre operacionalizei. Sempre trabalhei com isso, né? E talvez não via o lado de quem não, né? Quem só vem participar das reuniões. E aí, no primeiro momento, eu fiquei meio irada, assim, com a minha irmã dela falar isso, que eu achei um absurdo. Aí depois eu respirei, né? Falei assim, não, peraí. Preciso entender o lado dela e a versão dela. Eu falei assim, então, por quê? E ela falou assim, Ale, por isso. Porque você é muito Nishimura. Eu não sou. Eu não tenho essas características. Eu não me sinto parte. E ela falando isso foi me chocando, assim, sabe? E eu falei, poxa vida, eu tô fazendo um trabalho e eu gostaria que todo mundo se sentisse parte, que todo mundo se sentisse amado, aceito e acolhido. E aí eu percebi, falha minha, não está acontecendo isso. E eu não conseguia nem enxergar isso. E aí foi quando a gente começou a conversar, né? E falar, poxa, a família, ela não é feita de uma pessoa só. E mesmo o meu pai fala, se fosse só o vô, já tinha destruído, não tinha nem empresa familiar. Porque, tudo bem, ele tem as características peculiares de um fundador, criativo, não. Mas ele era muito bravo, meu pai fala. O meu pai chegava, dava não pode falar que batia, né? Mas naquela época podia, né? Era permitido. Mas, né? Dava um sopapo em todo mundo, não falava nem porquê, eles não sabiam por que tava apanhando. Enfim. O meu avô, ele tinha também esse lado dele. E a gente vê que quem segurou as pontas sempre foi a minha avó. Se você falar a palavra mansidão é minha avó. Então, a minha avó era uma mulher culta, de poucas palavras, uma pessoa mansa, equilibrada. E se não fosse ela, não existiria a família Nishimura. Então eu falei, a gente precisa resgatar isso. Aí foi naquele nosso evento, onde eu pedi pra Ari fazer o depoimento dela, mas onde a gente trouxe pra família, né? Então eu lembro que a gente fez um painel, quais são as características do Shunji, quais são as características de Chieko. E qual você se identifica, né? E outra, e não é só isso, quando você vai para uma segunda geração, ainda tem o pai de cada e a mãe que vem de fora. Porque isso eu falo que vem de fora porque são 5 homens, né? Então, as tias que se incorporaram à nossa família, né? Então, eu acho assim, muito importante falar que se de repente você, que é uma família empresária, tá focando só em uma pessoa, tenta olhar mais, abranger mais essa sua visão e ver quais são as pessoas importantes também dessa família, né? E não fechar só no fundador. E a gente percebeu que, principalmente, especialmente para uma família empresária, como é importante vocês marcarem os acontecimentos com rituais. Ou seja, o nome que você quiser dar. Seja um jantar, uma festa, o quê? Mas como isso é importante, seja uma placa, como isso faz a diferença. E aí eu falo porque quando eu sucedi o meu pai, isso pra mim fez toda a diferença. Como é que eu, Alessandra, vou suceder alguém que buscou a máquina lá na Alemanha, montou a máquina, conhece todo o chão de fábrica, trabalhou na Jato, trabalhou na Unipac. Como é que eu vou suceder uma pessoa assim?
Eu nunca trabalhei no chão de fábrica. Eu não sei montar uma máquina, né? E aí, foi importante porque naquele momento eu sabia que o meu núcleo estava me apoiando, o meu pai estava me indicando para essa sucessão. E todo mundo que participou desse ritual sabia que não importa, ela agora é representante. Se você quiser falar, você fala com ela, não é para fazer bypass e falar com o Giro. Então, assim, isso foi muito importante. E eu também, um aprendizado que eu nunca vou ser igual ao meu pai. E eu não preciso ser igual ao meu pai, sabe? Então, eu acho que isso são fases importantes, são coisas importantes que a gente vai aprendendo, né?